Olá, pessoal! O episódio de hoje está muito especial. Eu estou aqui com uma convidada muito querida e que eu considero plural. Por quê? Hoje o episódio vai ser sobre empoderamento feminino, autenticidade, autoestima, maternidade atípica, autismo, autismo em mulheres, autismo diagnóstico tardio, autismo diagnóstico precoce. Ela tem muitas histórias para contar. E assim, é um sonho tê-la aqui comigo e eu quero muito dividir esse momento com vocês. Tá aqui comigo a Dai, ou a Querida. Creide, eu chamo ela dos dois nomes. Vamos começar o nosso bate-papo. Muito Bora. obrigada por estar aqui, Dai. Estou muito feliz, viu? Obrigada por essa oportunidade, por estar aqui, podendo trazer a pluralidade da minha vida, né? Que eu falo que é uma loucura, mas é uma loucura que eu amo demais viver. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz, viu? Obrigada, minha querida. Dai, vamos começar com essa pluralidade toda que a gente tem para falar, mas eu acho que tem um assunto que é pouquíssimo falado e que você traz como ninguém, com a sua leveza, que é a sua marca registrada. Me fala um pouquinho como é que surgiu essa questão do empoderamento feminino, a quantidade de mulheres que você tem ali, né, durante o dia e que muitas vezes dependem do seu querida, né, do seu bom dia, de ver a sua rotina, de saber que você está ali lidando com desafios, Sim. mas que você está sempre tentando fazer o seu melhor e mais do que isso, dentro da sua generosidade, buscando empoderar outras mulheres também, ajudar outras famílias também. Porque quando a gente ajuda uma mulher, a gente ajuda uma aldeia inteirinha em volta dela. Me conta um pouquinho disso. Eu acho que o empoderamento feminino na minha vida, e é o que eu reflito lá nas minhas redes sociais, é você dar o seu melhor dentro das suas condições. Porque o que é empoderamento e o que empodera você e reflete na vida das pessoas não é a mesma coisa que na minha vida. E aí, dar o seu melhor dentro das suas condições em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, a mãe de autista que não tem rede de apoio, mas que ela dá o seu melhor dentro das suas condições, ela também é uma mulher empoderada. Por que ela não é uma mulher empoderada? Porque ela não tem status, porque ela tá dentro do padrão que a sociedade diz? Não, aquela mulher, ela é maravilhosa, ela tá dando o melhor que ela tem dentro das condições dela, então ela é uma mulher empoderada. Então, o meu desejo nas minhas redes sociais é mostrar que eu, mãe, dona de casa, mãe de 2 meninas autistas, esposa de um homem autista, influenciadora, palestrante que viaja, vai para lá, tá dando o seu melhor dentro das suas condições. E a gente não pode ter essa comparação com a vida do outro. A gente sofre muito, se frustra muito, porque a nossa régua é muito alta comparada à vida do outro. E a gente fala, ai, fulano é empoderado, mas eu não sou. Pera lá, olha para sua vida com amor. Veja o quanto você se entrega no que você faz. E isso para mim é empoderamento. Então eu trago esse empoderamento de uma forma muito leve, porque para cada um vai ser diferente, sabe? Não é uma comparação. Eu acho que o que eu faço não é empoderar, é encorajar. E querida, dá o seu melhor, faz o que você pode fazer com excelência, sirva com amor, dentro das condições que você tem. Porque todo mundo tem uma condição e aquela condição, ela pode fazer o melhor. É zelo, sabe? É fazer com amor, fazer com cuidado. É isso. Dai, em que momento da sua vida essa ficha caiu? Em que momento você disse assim, não quero guardar isso só para mim, eu quero ajudar outras pessoas? Foi na maternidade atípica? Foi na sua cirurgia? Foi nessa perda de peso? Quando é que isso aconteceu? Eu acho que essa real caída, assim, essa real caída de ficha mesmo, de quem eu era e quem eu poderia me tornar, foi em 2020. Foi depois do viral, na pandemia. No meio da pandemia, o meu marido teve uma crise. Quando eu negligenciei o diagnóstico do meu marido por muitos anos. Quando nós namorávamos, ele me contou que ele era autista. Eu falei, ai, tá bom, obrigada. Aí fui viver o meu mundinho, fechado no meu mundinho, que se dane ele. E aí tudo que hoje eu entendo ele, porque agora eu olhei pra ele, eu não entendia. Então, tipo, não vai no lugar comigo, é porque ele não me ama, porque ele não quer. Sabe aquela rejeição de dentro que vinha lá da menininha que foi rejeitada? Eu carregava e conseguia tirar dele aquilo que me alimentava. E a gente foi vivendo assim, até que em 2020, quando começou a pandemia, o Carlos, ele estudou sobre o vírus. E aí, ele, em gatos, né? Meu marido, ele é veterinário.
E ele já tinha estudado sobre isso há muito tempo. E ele começou a desenhar a pandemia. E eu falava pra ele estava louco, como que tudo aquilo ia acontecer? E de fato aconteceu. Todo mundo vai usar máscara, todo mundo vai ficar... E ele já tinha visto tudo isso. E nisso ele teve uma crise, a maior crise. De desregulação, Dai? Ele ficou no escritório dele, estereotipando, fez barricada com caixas em volta do escritório, como se ele tivesse se proteger, porque ia começar uma guerra. Ele comprou vela, ele comprou pilha de rádio, e ele ficava dentro do escritório estereotipando, ele não comia. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E aí eu surtei. Eu surtei e fui na psicóloga que tinha dado o diagnóstico dele. Sentei bem linda dentro do meu ego e falei, olha, eu tô cansada porque eu tô com muito problema na minha casa. O meu marido não tá me deixando viver. E aí comecei a relatar, porque o problema era ele, não era eu, entendeu? Lógico. E aí eu comecei a falar. E ela, com muito amor e carinho, falou pra mim que eu deveria começar a fazer terapia. Eu falei, como assim, gente? Eu sou maravilhosa. Dá licença, eu sou a Creide. Eu sou super... E aí que eu comecei, querida, a olhar para dentro de mim. E é um ato de coragem quando você se volta para dentro de si. E você começa a se deparar com alguém que você nem sabia que existia, mas ela estava ali a todo tempo. E aí, quando eu comecei a me encarar, eu entendi que eu tinha muita responsabilidade em tudo que estava acontecendo dentro da minha casa. E isso foi muito especial, foi muito importante. E eu decidi olhar para dentro de mim de fato. Porque quanto mais eu fazia terapia, mais eu via que as minhas atitudes melhoravam todo o ambiente da minha casa. E foi nesse momento que, além de eu conseguir ajudar o meu marido a sair da crise, ele voltou para terapia, tivemos todo um processo, meio pandemia, naquele caos, mas a gente conseguiu tirar ele daquela crise de dias que ele tinha, assim. Ele ficou uma semana, assim, ia pro escritório, voltava, ficava lá, não comia. E ele conseguiu sair dessa crise, e foi quando eu comecei a olhar para as minhas filhas com mais amor, com aquele alerta que já tinha do diagnóstico delas. Mas porque eu comecei a olhar primeiro para mim e me entender. Porque eu só sabia gritar, Lu. Eu era completamente descompensada emocionalmente. Eu não suportava choro. A Marina começava a ter crise, que hoje eu sabia que era crise, e ela começava a chorar muito. E ao invés de eu ajudar, eu gritava, cala a boca, eu não aguento mais você. Porque eu não me entendia. Hoje eu sei por que eu chorava tanto, porque eu não podia chorar quando eu era criança, que eu não suporto o choro, porque eu não podia chorar quando eu era criança, porque eu era calada sempre que eu queria chorar, quando eu queria externar meus sentimentos. Mas eu não sabia, então eu só tava... Um sistema, é todo uma orquestra. Lindo, para te levar pro breu, pro buraco. Então eu comecei a me libertar daquilo que me paralisava e eu não conseguia servir a minha família, mas assim, o pontapé inicial para eu conseguir olhar para eles foi olhar para mim. Então, na verdade, Dai, você teve uma dificuldade em lidar com os 3 diagnósticos. Com os dele 3. E das 2 filhas. Muito. O Carlos, eu neguei o diagnóstico. Eu não queria saber. Eu fiquei em negação anos. Aquela velha história do autismo nível 1 de suporte, com alto potencial cognitivo, que todo mundo desvalida. Ah, tá bom que você é autista. E eu fiz isso. Eu nem me preocupava, entendeu? Não me preocupava na terapia, se não estava, não me preocupava. Só que eu comecei a olhar para ele por conta dessa crise e que bom que ele teve essa crise. Porque crises são necessárias. Sim. Toda dor te leva para um lugar melhor, se assim você quiser. E me fez olhar para a Marina, que estava ali na faixa dos 5 anos, começando assim pesado. E daí começou a estudar em casa, quebrou totalmente a rotina. E aí as crises dela eram de grito, choro, se jogar, se machucar. E aí eu comecei a olhar para ela, comecei a entender, porque eu comecei a fazer terapia com a terapeuta do Carlos, que é especialista em autismo. E aí ela conseguia me ajudar a olhar para a Marina de fato. Porque eu não olhava para a Marina. Eu só sentia aquilo que a Marina provocava em mim. E aí eu externava. Sem nenhuma consciência, eu não tinha consciência, Lu. Eu era uma pessoa que era reativa. Reativa, eu ia era dizer essa. Isso. Eu era uma pessoa reativa, eu não tinha consciência. E era aí, ação e reação. Era ação isso. E reação. Sempre. Sem uma mediação da razão, da consciência, da reflexão, bateu, levou. Do processo de amadurecimento. Não tinha nada. Zero, Lu. Zero. Eu não tinha essa consciência.
Enquanto eles cheios de dificuldade, você cheia de Bravo. impulsividade, né? Vou me guiar aqui pelos meus impulsos. Pelo que eu sentia. Era o meu sentimento que controlava todas as minhas atitudes. Ou seja, virava um caos. O caos, eu vivia um caos. Até que eu comecei a abrir, né? As escamas dos olhos começaram a cair e eu definitivamente entendi através dos resultados que eu obtinha por pura e simplesmente acolher. Eu não sabia o que era acolher. Eu queria ser acolhida, mas eu não sabia acolher. E parece tão clichê, né? Quando a gente fala em compreensão e acolhimento. Eu falo muito isso. Porque na clínica, o que a gente mais faz é compreender e acolher. Mas é isso. E quando você tem esse discernimento, a tua vida na família, social, em qualquer âmbito, ela melhora muito, porque você ouve as pessoas, você analisa e depois você fala. A pessoa reativa só se lasca na vida, Lu. Só que essa consciência, ela não vem sozinha. Você não consegue adquirir ela sozinha. Como é que a gente pode, né, exigir da resiliência de uma criança de 5 anos, Não tem como. passando pela pandemia, né? A gente precisa entender sobre desenvolvimento infantil, a gente precisa entender sobre desenvolvimento atípico e a gente precisa entender uma coisa que a Dai está indo estudar. Por isso que eu admiro demais, porque ela entendeu que ela precisaria estudar teoricamente o autoconhecimento, o quanto isso está relacionado. Quando eu me conheço, quando eu gerencio as minhas ações, minhas reações, as minhas emoções, eu posso conhecer o outro. Agora, enquanto eu não me conheço, eu não posso conhecer o outro. Eu tenho uma analogia que eu sempre faço. Quem faz terapia comigo sabe, porque eu já disse isso em alguma sessão. Como é que eu vou chegar para outra pessoa e entregar um cartão em branco? Oi, eu não sei muito bem quem eu sou. Eu não sei muito bem o que eu faço. Você não tem como atuar no mundo. Não tem. E quando você se conhece bem, você também descobre qual é o seu papel, qual é o seu lugar dentro dessa família. E você descobriu que o seu papel era compreender, era acolher, era dar suporte para eles, né? Era trazer as dificuldades dos três, né? Porque você talvez tenha isso como uma potencialidade, eu vejo. Você é uma comunicadora. A Dai, ela é uma influenciadora de milhões de seguidores, ela é palestrante, então a comunicação para ela, vocês viram aqui, é muito fácil. Então talvez você tenha essa habilidade justamente para poder ajudá-los nas dificuldades de comunicação dos três. Ô Lu, uma vez eu estava assim muito desesperada, eu já tinha começado a fazer terapia. Só que as adversidades vinham e como às vezes as situações eram novas, eu ainda não sabia lidar com elas. Você precisa treinar as coisas para você fazer com excelência. E às vezes você precisa que repita aquilo para que você entende como que faz aqui, né? Porque é um padrão de comportamento e às vezes ele muda um pouquinho nas crianças, por exemplo. E às vezes você não consegue acolher como você vinha acolhendo até ali. Exato. Porque naquele momento ela não precisa daquele abraço apertado, que, por exemplo, a Marina precisa do abraço apertado até as perninhas, até esmurecer. Aí ela solta o corpinho inteiro, fica bem molinha, assim, daí ela fala: mãe, teu abraço é o melhor abraço do mundo. Mas não é sempre que esse abraço acolhe ela. E aí um dia eu não tava bem, e aí eu falei assim: Deus, qual é o meu chamado? E ele me disse: maternidade. Eu falei: mas não pode, como assim o meu chamado? Ele me disse: é na maternidade que você vai aprender e se tornar uma pessoa melhor. Olha para elas, aqui é uma escola, é com elas que você vai aprender. Quando você olha para elas, você tem que olhar para você. Quanto mais você vê elas, mais você vai olhar para você. E aí eu entendi que estava tudo dentro de mim o que eu precisava entregar, porque uma mãe que recebe 2 meninas autistas, ela tem que se preparar, porque senão ela vai adoecer emocionalmente, fisicamente, ela vai se afastar das pessoas, as pessoas vão se afastar dela, e aí ela vai acabar carregando isso como um fardo pesado, dolorido pro resto da vida. Antes de começar, Dai, a gente estava falando justamente sobre esse seu novo projeto, né? A realidade da maternidade atípica, aquela realidade que ninguém quer falar, né? E a Dai, ela aqui coincidiu muito as ideias quando a gente disse que essa mãe muitas vezes não consegue escovar o dente. Não consegue. Ela não consegue tirar o pijama, ela não consegue pôr roupa para lavar. Isso num dia praticamente típico, né? Imagina nos dias que essa criança acorda doente, com febre, fez xixi na cama, vomitou, ela não sabe por onde começar.
Dai, você recebe esse tipo de relato? Você ajuda essas mulheres? O que que você pensa num sistema maior, em poder ajudar mais gente? Conta um pouco. Muito. Assim, a minha observação quando eu comecei a viver mesmo esse mundo e olhar para fora com amor e acolhimento é entender que a maioria das mães não tiveram o mesmo despertar que eu tive. Por conta disso, há um sofrimento muito maior. E às vezes a realidade que ela está vivendo não condiz com o sofrimento que ela tem, mas ela já carrega uma bagagem enorme. Eu falei, Deus, aonde eu posso atuar nisso? Eu quero poder ajudar ela a se libertar de tudo isso que amarra, porque amarra no processo. Ela não se ajuda e não ajuda o seu filho. E aí eu comecei a estudar esse autoconhecimento mesmo, de entender como que eu posso ajudar uma mãe a escovar os dentes, entende? A organizar a sua rotina diária, a olhar para si e ter valor. Que 10 minutos do dia ela consegue, se ela organizar a rotina dela, para ela ter para ela. Ela precisa sair daquela bagunça que ela tá, porque às vezes a visão dela, às vezes não, está deturpada da realidade. Ela tá sofrendo? Ela tá sofrendo. Tá difícil? Tá difícil. Mas aí ela carrega todo um passado nas costas que faz ela só reagir. E às vezes ela tá reagindo, eu reagia com agressividade, gritando, esperneando, mas essa mãe, ela reage apenas sobrevivendo. Então ela não dá o melhor para si, não dá o melhor para o seu filho. Então a minha ideia de ter começado a fazer esse estudo do autoconhecimento, de me aprofundar, de olhar para todas as áreas da vida, é para que eu possa transbordar o que eu estou vivendo nas minhas redes sociais para as mães atípicas, para que elas possam ter qualidade de vida, Lu, porque as mulheres, elas não têm qualidade de vida, e aí elas olham para a realidade que elas estão vivendo e elas não veem uma esperança. Não vê saída. Você entendeu? E assim, é simples, mas não é fácil. É simples você organizar uma rotina, você olhar com amor, ver o que você pode priorizar hoje no teu dia. É simples, mas não é fácil. Então é isso que eu quero trazer, sabe? Essa visão diferente do que ela está vivendo. É isso que eu quero, de uma forma simples, Lu. Por isso que você faz questão, Dai, de muitas vezes publicar o seu dia com muito realismo. É isso. Que você não estava tão afim de acordar cedo, mas você precisou acordar cedo, né? Que você, não é todo dia que você está afim de fazer exercício, mas que você ia, que você vai, né? A sua alimentação. Eu vejo que você é muito realista nas suas publicações e talvez isso faça com que as pessoas se conectem muito, né? Porque muitas vezes a rede social vende coisas muito maquiadas, tudo muito bonitinho, né? Empacotadinho, lindo, pacote de presente. Exato, e você não, você vende realmente a coisa como é. Eu mesma, antes de começar, disse para ela, quantos dias de manhã você me inspira? Né? Porque eu falo, não, peraí, a Creide já tá com tudo isso feito. Não, Luciana, cria vergonha na cara. Ela já levantou, ela já levou as meninas na escola, ela já tá na academia, ela tá fazendo café, ela bota a roupa para lavar. Então, assim, é uma inspiração, né? Da onde você tira quando você não tá afim de fazer? Porque você nos inspira. Mas e quando você não acorda naquele seu ótimo dia? Lu, eu encontrei um pai que cuida de mim. Quando eu entendi que eu era uma filha amada de Deus e que, independente da minha situação, do meu dia, Ele estava comigo, me fortalecendo, e eu comecei a viver essa intimidade com Deus e esse cuidado que Ele tem por mim, porque eu tinha uma visão de Deus de medo, porque eu jogava para Deus o que eu vivi com o meu pai. E o meu pai foi um homem muito violento, então eu tinha medo de Deus. E quando eu entendi quem eu era e fui me aproximando desse Deus Pai, Ele foi me fortalecendo. Então, não tem um dia que eu não acorde e não agradeça a Ele por eu estar viva. E eu digo, Deus, hoje eu tô assim, ó, não querendo levantar da cama, eu queria ficar de preguicinha. Então, eu mesma, a minha carne quer ficar deitada, mas me ajuda, Deus. Bota aí uma força em mim, bota aí uma vontade de ir pra academia, mesmo que eu não queira ir, pra eu comer ser uma vida fitness, entende? Então, assim, o meu fortalecimento vem dele, não
tem como. Ah, o que que te inspira? Você toma o quê? Vergonha na cara que o Senhor derrama em mim naquele dia, entendeu? Há uma unção de vergonha na cara naquele dia, porque eu sou adulta, Lu. E adulto tem que fazer. Isso. Eu não sou criança. Quem cuida de mim sou eu. Quem administra as minhas emoções sou isso. eu. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem. Ai, mas hoje eu não fui pra academia. Problema de quem? Meu. Sim. Ah, mas hoje eu me entupi. Agora eu fui no Mac. Problema de quem? Meu. Uhum. Só que eu fui entender isso agora, 3 anos. E eu tenho vivido isso demais. Porque se eu sou responsável pelas coisas da minha vida, eu sou responsável por toda a felicidade que eu vou ter ou não. Perfeito. Então cabe a mim. Perfeito. Você sabe que hoje em dia a ciência, ela já admite a existência da fé, da espiritualidade, né? Quando a gente fala espiritualidade, não está ligado a nenhuma religião, a nenhuma não é crença placa de igreja, específica. né, Lu? Exatamente. Então é muito importante que a gente entenda que nós, seres humanos, nós temos o privilégio de ser múltiplas esferas. Então nós somos físico, corpo, alma, mente, fé, né? Existem áreas cerebrais que ascendem quando você tem mais fé. Existem outras áreas cerebrais que ficam cinza, que desaparecem quando você reclama, quando você murmura, a gente é rabugenta. Que Exato. fica reclamando. Exato. É assim, ó, é uma nuvenzinha que fica ali. Fica ali. Ah, mas eu faço o quê? Bom, é responsabilidade tua, você que sabe. Ou você carrega isso pro resto da tua vida, ou você prefere ver o dia bonito. Ah, como você falou, o copo sempre meio cheio? Sempre meio cheio. Eu não tô disposta, eu tô com dor, eu tô cansada, eu tô estressada, mas o copo sempre meio cheio. Eu vou levantar as minhas perninhas e ficar 10 minutos lá bem sem fazer nada com o copo meio cheio. Eu vou ficar murmurando pra quê? Eu já murmurei muito na minha vida. Eu já fui muito tempo rabugenta. E assim, a leveza que eu vivo hoje, meu Deus, é demais. Eu pago o preço disso. Mas veja só, né? Talvez quando você fosse reclamona, murmurenta, rabugenta, você também lidava com uma questão de sobrepeso. Sim. Hoje você é uma pessoa muito mais leve. Mais leve. O meu corpo falava quem eu era, como eu Exato. estava. Eu cheguei a 120 quilos, Lu, Sim. mas eu comia emoções. E isso ainda é uma coisa que eu trabalho forte, porque se eu der brecha, eu tô lá comendo ansiedade, tô ali comendo uma afliçãozinha, entendeu? Eu tô ali. Saiu da minha rotina, que nem essa vinda minha aqui para São Paulo, eu meio que me entreguei assim nas cordas nesses dias, sabe? Mas eu tô me entendendo, eu sei o que eu tô fazendo. Você tá dentro da sua razão, dentro da sua racionalidade. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá pura consciência. Entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo. Mas eu já pesei 120 quilos e eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo comigo. O quanto Você meu se corpo... via com 120 quilos? Não. Eu tinha como é que fala? Quando você não enxerga quem você é. Eu me olhava no espelho e não me via gorda. Uma distorção de imagem. É isso aí, eu tinha uma distorção de imagem. A minha autoestima estava lá em cima. Só que eu não sei se isso era uma autoestima lá em cima ou era uma forma de sobrevivência. Um mecanismo de defesa. Porque, por exemplo, quando eu passava numa vitrine e tava o sol batendo e aparecia minha imagem, eu não queria nem me olhar. Espelho na minha casa eu só tinha no rosto. Então eu não queria enxergar a realidade, talvez. Entende? E aí, isso... Alguma parte sua do seu cérebro tinha uma pseudoconsciência, mas como você não queria lidar, você jogava a sujeira para debaixo do tapete. Perfeito. Foi isso que eu fiz durante muitos anos. Até que em 2014 eu fiz a bariátrica. Então já fazem 11 anos, vai fazer 11 anos que eu fiz bariátrica, emagreci 60 quilos. Metade. E com esse peso foram muitas coisas assim, sabe? A minha caminhada depois da bariátrica, ela foi uma caminhada que foi num crescente, sabe? Mas eu digo que eu olho para mim hoje com 42 anos, desde 2020, nesses últimos quase 5 anos, eu estou na melhor fase da minha vida emocional. E eu tenho desafios, viu? Tá rolando uma coisa arada na minha casa. Minha sogra teve agora um AVC, meu marido entrou em depressão, aumentou a dose do medicamento, tá de licença, não tá fácil. Mas eu tô lidando com muita leveza e amor. E as coisas estão fluindo. Cada um dando o seu melhor dentro das suas condições. Eu não exijo que ele me dê além daquilo que ele pode, mas eu também tento extrair dele o melhor para que ele não fique acamado,
né? E para que o ambiente da minha casa permaneça em paz. Você sabe, Dai, que eu já escutei uma vez, você é muito poliana, você deve ter a síndrome da poliana. Tudo tá bom para você, tudo você acha bonito, tudo você acha que vai dar um jeito. Não é isso, gente. É que são muitos anos de terapia, assim como a Dai. E a gente entende que o cestinho, né, chamado maturidade, cabe muita coisa lá dentro e coisas que se conectam. Então a resiliência, ela está muito ligada com a cura do pensamento mágico. Quando você é criança, quando você é adolescente, você tem todo o direito de ter pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? É você, por exemplo, acelerar o carro e falar comigo não vai acontecer nada, né? Uhul, uhul! Você tem o direito de viver isso. Mas por que isso acontece? Agora vamos fazer um paralelo com a neurociência. Porque você ainda não tem a terceira unidade cerebral, o córtex pré-frontal, suficientemente amadurecido para te fazer o freio, para ser aquela voz interna que fala assim, eu acho que é melhor você não acelerar. Se você tomar uma multa, você bate e morre, né? Você ainda não tem essa maturação. E isso é cerebral. Nós estamos falando de conexões cerebrais que refletem no seu emocional. Mas quando você começa um processo de autorresponsabilização, você está crescendo, você está amadurecendo. E isso vai te deixando mais resiliente. Então, não é que são só rosas. Claro que não. Não, tem porque muito a gente espinho. Não, eu vejo toda a realidade. Só que eu decidi não carregar o peso da realidade. Eu decidi, Lu. É difícil, uma depressão não é fácil, ver o meu esposo como ele ficou, principalmente na fase da adaptação do medicamento, você sabe como fica. Mas eu decidi não ficar sofrendo. Eu olho com realidade, eu olho com aquilo, eu sei que é difícil, para ele muito mais, mas eu decidi não carregar o peso da situação. E isso é uma decisão que eu paguei um preço para conseguir chegar aqui onde eu tô e ficar, tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai ajustar aqui, eu tô vendo tua realidade, não tá fácil, mas a gente vai ajustar aqui que vai dar certo. Pagar o preço, eu adoro essa frase. Porque assim, eu muitas vezes no meu dia, na minha semana, eu me pergunto sobre isso. Qual é o mais barato? Eu bater de frente ou aprender a lidar? É mais barato eu aprender a lidar. É mais barato. Qual que é mais barato? Eu estragar o meu dia por conta disso daqui que aconteceu? Ou eu me voltar para 5 outras coisas boas que aconteceram, né? E assim a gente vai tocando, e assim a gente vai marchando. Né? Dai, eu queria que você matasse uma curiosidade que é minha, mas eu acho que do outro lado aí também tem mais gente pensando nisso. Como é que no meio de tudo isso surgiu essa personagem icônica que é a Creide? Essa risada, esse sotaque, de onde veio? Ai, a Creide sou eu maximizada. A Creide sou eu caricata. Então eu sou essa, a gente fala no Paraná, essa tonga. Tonga, sabe aquela que fala mesmo, que fala arrastado, que fala da realidade, que reclama da chuva, mas daqui a pouco já tá dando risada. É a mulher paranaense, né? Então a Creide é isso, eu sou essa mulher, eu tenho ela dentro de mim. Essa raiz tá aí, é sua mesmo. Eu sou paranaense, né? Só que a Creide, ela é um volume aumentado da minha parte de humor. Então é ela que eu uso no palco, é ela que eu uso para quando eu chego num ambiente e o ambiente tá pesado, eu solto uma piadota, entendeu? É essa Creide, é o meu lado do humor. Eu não sou sempre assim, porque ninguém consegue ser sempre assim, né? Tipo, boboca o tempo inteiro. Mas eu amo isso, porque isso me facilita a vida, isso me dá acesso. E quando eu comecei na internet em 2017, eu comecei para querer me tornar maquiadora. Mas no meu coração eu queria ser artista. Só que a maquiagem me remetia ao teatro que eu tanto amava. E aí eu comecei a abrir uma página. Então você já tinha feito teatro, é isso? Trabalhei anos fazendo teatro. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Eu fiz teatro Mão Baby, aí eu fiz teatro escola, eu fiz clássicos, fui premiada num festival internacional de teatro amador, fazendo Julieta. Então eu amo estar no palco, eu amo comunicar, eu amo levar. Já fiz palhaço em porta de loja, escultura de balão. Bom, eu já fiz de tudo, assim, nessa parte artística, minha filha, meu Deus.
Tenho per- Então, esse seu tour agora com as palestras não é uma novidade para você estar no Não, palco? desde sempre. Pra mim, eu sempre estive no palco. Sempre. Desde sempre. Desde quando eu subia no banco da escola Ivon Zardo com 7 anos para declamar poesia. E por que Creide? Da onde que veio esse nome? Foi num vídeo viral. O primeiro vídeo viral. Primeiro Primeiro em vídeo, 2017? o primeiro vídeo viral aconteceu assim. Eu atendi minha primeira cliente de maquiagem e aí essa maquiadora, que inclusive é uma psicóloga, a Soraya, ela tinha morena. E aí eu fui usar o pincel da Soraya pra me maquiar e a minha pele ficou toda rajeada. E eu tive a ideia de fazer um vídeo de humor pra mandar pra minha família. Dramatizei a maquiagem, passei um batom em volta da boca, coloquei glitter, peguei o celular e gritei: Creide, fiz o tutorial que nós assistimos do tal dos contornos, mas parece que não deu certo, louca. E aí gravei o vídeo e mandei pra minha irmã falou assim: poste no Face, tá muito engraçado. Eu falei: ai não, agora eu quero ser uma maquiadora renomada. Dela: ai, todo mundo sabe que você é louca de tonga. Poste. E eu postei. E o vídeo, em menos de 24 horas, chegou a 10 milhões de visualizações. Em menos de 24 horas, a página do Face, porque eu comecei no Face, eu não tinha nem Instagram, chegou a 200 mil seguidores. O SBT entrando em contato para me levar para o famoso na internet, porque foi um viral muito viral. As pessoas começaram a repostar. E daí a Cláudia Leite, na época, ela repostou o meu vídeo e marcou a Eudora. E falou: Eudora, precisamos encontrar essa mulher, porque a Eudora era patrocinadora dela. E aí a Eudora me contratou para eu dar workshop de maquiagem para as colaboradoras nas unidades do Paraná. Não, mas pera, nada a ver com essa sua pluralidade toda. Aí o negócio, a parada ainda era maquiagem. Maquiagem. Nada de maternidade atípica, Tem nada a ver, eu nem esposa sabia de nada, autista, nada, não sabia de nada. Nada, absolutamente nada. Tudo isso veio depois. E aí, A Eudora te contratou. A Eudora me contratou e aí eu queria fazer algo diferente, que eu sempre falo que eu nunca quero fazer nada igual ao dos outros. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos fazer então uma automaquiagem com stand-up comedy. Porque a minha veia é artística e eu me realizo, porque eu queria me realizar como artista. E aí casou. E aí que eu criei um workshop de automaquiagem, stand-up comedy motivacional, porque daí eu conto a minha história de vida com humor. E o negócio pegou. E aí ele foi diminuindo o nome e hoje se tornou Show da Creide. Só que daí eu tirei a maquiagem. Hoje em dia não faz mais a maquiagem. Mas nos seus vídeos diários, você sempre dá um jeitinho de colocar um pouco de tutorial da sua Sempre, maquiagem, porque do seu dia. É um estímulo para a mulher se cuidar, para o autocuidar, cuidar. para ela se olhar. Eu tô ali e não é nem para ensinar a maquiar, é para ela se olhar. É para ela acordar de manhã e se olhar. Um creminho no rosto, um blushzinho, um batonzinho para confundir o inimigo, entendeu? Se olhar. As mulheres não se olham, entendeu? As mulheres não se olham. Então a Creide é isso. É essa loucura para as mulheres se olharem. Ei, mulher, levanta dessa cama, entendeu? Sabe aquele chacoalhão, um despertar? Sim, E aí foi aí que... adoro. Daí você me perguntou como que surgiu a Creide. Menina, eu não sei de onde que vem Creide. Eu nunca tive uma parente Creide. Eu nunca tive um personagem Creide. Eu nunca falei Creide. Nada. Você fingiu que era uma amiga sua. Oi, Creide, Oi, essa maquiagem não deu certo. E aí as pessoas começaram a me chamar de Creide. Ah, nessa aqui que é Creide. Gostei, Creide. Como é que é teu nome? Creide. Você acha que eu ia perder a oportunidade, minha filha? Jamais. Não. E aí eu aproveitei a oportunidade. Se tornou Creide mesmo. As pessoas me conhecem como Creide. Daí quando às vezes eu falo Dai, elas... Dai, meu nome de batismo, Daiane, com Y ainda. Mas pode me chamar de Creide. Maravilhosa. Eu tomei um susto, porque essa mulher veio falar comigo na rede social. Falei, meu, isso daqui deve ser trote, né? Imagina. Dai. Hackearam. Falei, você acha que ela é Dai? Ela é a Creide, né? Então, assim, pra mim mesmo foi muito interessante. Até hoje eu misturo os dois. Eu chamo de Dai e de Creide. E não tem como não. Aí, sabe o que eu... Dependendo de como a pessoa me chama, é a forma que ela quer me ver. Olha que interessante. E aí eu sei. E aí eu amo ela conforme ela quer me ver. Então, se ela me chama de Creide, é porque ela quer ver o meu humor. Ela quer ser despertada. E aí vai um Creide, uma piadotinha aqui, louca véia, entendeu? Que já dá aquela animada nela, entendeu? Sim. Eu não posso perder a oportunidade de transbordar algo em alguém. Então, seja como Dai ou Creide. Interessante como você conseguiu conectar tudo isso, né? E tudo isso hoje faz tanto sentido. Ajudar outras mulheres,
a fé, como ela permeia todos os seus caminhos, todas as suas Demais. atitudes, Ô, né? Lu, e eu tive uma revelação sobre esse nome. Porque quando eu comecei a me aprofundar muito no autoconhecimento, eu fiquei meio daquele negócio, mas e o meu nome, né? Porque o nome é Daiane, mas é Creide. Não posso, porque eu tenho o meu nome. Tem um significado, tem um porquê. Eu comecei meio que viajar nisso, assim, será que troco? Deixo Creide, não deixo Creide? E eu tive uma revelação sobre o significado do nome, que estava mais na cara do que nariz, eu nunca tinha visto. Porque aí eu comecei, de 2020 para cá, eu comecei a me aproximar mais de Deus, como eu já te falei. E o Creide é um creide. Creia e vá, independente das circunstâncias. É o que a Bíblia diz, é o que eu amo, isso da creide. É o meu chamado. Creia e vá, minha querida. Desperta, vai, creia, levanta essa bunda daí e vá. Primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão. Entendeu? Creide. É um chamado para mim e o meu chamado para acessar outras pessoas. E quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu jamais vou tirar o crédito da minha vida. Não. Eu jamais, é o meu chamado. E agora isso está assim, depois desse ano de aprofundar mesmo, de estudo, vai ser o meu movimento. 2025 é o movimento Creide. Esse é o movimento, eu quero impulsionar essas mulheres a extrair da sua vida o melhor, dentro das suas condições. Porque esse pacotinho lindo que a gente vê na internet da vida maravilhosa, ela não existe. Não, é igual o Padre Quevedo. Isso não existe. É isso, não existe. Todas nós temos, todos nós, né? Não só as mulheres, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Sim. E todos os dias a gente tem que lidar, lutar com os nossos demônios internos. Meu Deus, e com tem, os nossos viu, monstros. Tem muitos, né? E os nossos filhos também. Creide, Dai, na maioria aqui das nossas telespectadoras, são mulheres que estão vivendo exatamente as mesmas situações que você, os mesmos desafios, mas nós temos um número muito grande de mães atípicas aqui conosco. Então, para a gente fechar, eu queria que você dissesse um pouquinho como que você lida hoje, depois de todo esse aprendizado, com o autismo da Laurinha e da Marinoca. Como é que é lidar hoje? O que você pensa do futuro, vendo elas adolescentes? Que frio na barriga que sente? Me conta um pouquinho. Ai, Lu, parece até que vai ser meio louco que eu vou falar. Mas é com muita leveza e amor. Porque a adolescência ela ainda vai chegar. E eu não sei quais são os desafios que eu vou ter. Eu tenho uma visão de uma média do que pode acontecer com a minha filha. Mas eu prefiro pensar no hoje, plantar na vida da Marina e da Laura hoje muito amor, autoestima, validar elas, acolher elas, mostrar quem elas são de verdade, quem elas nasceram para ser, que o autismo não vai fazer com que elas não possam conquistar o que elas desejam. O meu papel como mãe hoje é semear na vida delas para que na adolescência, que provavelmente será uma fase delicada, não seja tão difícil. Então, eu não tenho esse frio na barriga. Não tem. Não tenho esse frio na barriga. Porque eu sei o que eu estou fazendo hoje. E quando eu chegar na adolescência, eu vou lidar com o que vai chegar na adolescência. Agora, eu não posso ficar vivendo no futuro ansiosa em um momento que ainda não chegou. Eu estou vivendo iludida, porque o futuro é uma mentira. Ele não existe, a gente só tem esse tempo aqui. O que eu estou fazendo com a minha filha hoje? O que eu estou dando para ela? Qual é a lição que eu estou dando? O que eu estou validando nela? Qual é o tempo que eu estou tendo de qualidade com a minha filha? Quanto de amor eu estou transbordando na vida dela? Qual é a lição valiosa que ela vai levar? Qual é a fotografia que ela vai ter desse tempo? Isso para você é uma prioridade? Prioridade. O meu hoje é uma prioridade. Dar o meu melhor dentro das minhas condições. Ele vai vir? Eu não vou ser uma louca alienada que eu não vou saber. Eu sei que pode ser desafiador. Vou deixar para pensar daqui a alguns anos. Quando tiver mais próximo, aí eu vou pensar nisso, mas sem me preocupar. Eu não tenho controle do que vai acontecer lá. Eu tenho muitos anos para chegar na adolescência da minha filha. Então, pera lá, vamos viver hoje. Amor, leveza, paz, tranquilidade, esperança.
uma loqueada de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? E seguindo. Então, E elas têm uma diferença de idade grande, né? Tem. Uma ainda tá pequenininha, tá com 5. E a personalidade bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. A Laura, ela é mais centrada, assim, então, do que a Marina. A Marina é uma porvinha. Falou, bateu, falou. Então, a personalidade bem diferente. Elas me ensinam muito. Eu aprendi com elas a ter rotina. Eu aprendi com elas que eu preciso me programar para as coisas, porque eu sempre ficava loqueando, tipo, daqui 2 dias tem um compromisso e era só ir avisar no dia. Mesmo para mim, nem lembrava o que tinha. Então, elas me ensinaram isso. Me ensinaram a ter paciência. Me ensinaram que as pessoas são diferentes e cada uma merece ser amada da sua forma. Então, eu aprendi a amar as minhas filhas na individualidade de cada uma delas. As minhas filhas me ensinaram demais. Houve, então, na verdade, uma diminuição das suas expectativas e um aumento da percepção do real. Você acha que a gente pode Eu acho que é assim, isso. Para deixar uma dica Porque aí? você só se frustra se você cria uma expectativa além daquilo que você pode saber que é real. Então, vamos viver aqui, galera. Vamos comer o boi aos bifes, né? Meu Deus, que delícia. Dá pra comer ele E se inteiro. deliciar, sabe? A vida ela é tão maravilhosa, mesmo com um monte de desafio, mesmo que um dia você acorda desgadeada, assim, virada, que virou a noite. Acordou, tá viva, aleluia. Aleluia. Vai viver o teu melhor dentro das tuas condições. Ai, mas não pude nada, pôde pouco, mas pelo menos pôde. Sabe, as pessoas, elas colocam uma régua muito alta pra si e se frustram todos os dias. Todos os dias eu vejo mulher frustrada. Ai, porque eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Cara, começa hoje. Ai, eu não consigo fazer atividade física. Começa hoje dando 25 pulos na tua sala. Você não consegue? É um movimento. Quero ver se eu não conseguir. Faz 21 dias isso. Eu quero ver se o teu corpo não vai pedir no 20º que você pule. Ai, depois você aumenta para 50 pulos. Ai, mas eu não consigo fazer uma alimentação saudável. Pega uma alimentação do seu dia e faz essa saudável. É que as pessoas querem tudo de uma vez só, Lu. Não consegue. Processo. Não adianta você sair do sedentarismo e botar uma meta aqui, muito longe. Gente, é igual terapia ABA quando a gente fala para as crianças. São pequenos objetivos, são pequenos passos, aproximações sucessivas. Olha, é papo para mais de metro. Isso porque eu ainda nem puxei a questão do melasma, que ela fala muito. Então eu vou deixar para você vir me visitar outra vez. Ai, olha aí, gente. Desculpa, eu tenho um compromisso em São Paulo. Tenho que vir fazer o quê? Obrigada, minha querida. Que bate-papo sensacional, valioso. Olha, tem algumas frases que são minhas, assim, características. Tudo para mim precisa fazer sentido. A sua vida faz sentido. As suas histórias fazem sentido. E eu gosto de tudo que tem valor. Que preço eu não gosto, não. Eu gosto de valor. E assim, você tem valor. Ai, obrigada. Linda, eu que agradeço, viu, Lu? Obrigada mesmo. Senhor, abençoe imensamente a vida, o teu trabalho, que você possa continuar transbordando. Tudo que você transborda para nós é demais poder acessar o teu conhecimento. E só você sabe o preço que você pagou para ter tudo isso para transbordar nas nossas vidas. Então, obrigada pela tua disposição em nos amar dessa forma. É uma forma de amar. Viu? Que o Senhor abençoe imensamente a tua vida. Obrigada pelo convite. Amém. Eu recebo e agradeço, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo.